Bom dia a todos. Como o Adriano falou, nós vamos falar hoje da parábola da figueira estéril. É uma parábola que eu gostei bastante de estudar. Bom, eu não posso falar que eu não gostei, porque eu gosto muito de estudar parábolas, né? Essa parábola tem bastante informações importantes e que fala sobre a fé, né? A nossa fé, que é o mais importante aqui. E ela se encontra em Marcos, capítulo 11, versículo de 12 a 14, também no 20 a 23, e Mateus, capítulo 21, versículo 18 a 22. E Allan Kardec dispõe sobre esta parábola da figueira estéril lá no capítulo 19, cujo tema do capítulo é A Fé Transporta Montanhas. Kardec estruturou o capítulo da seguinte forma. Então, tem vários itens para a gente ler nesse capítulo. Vai tratar do poder da fé, a fé religiosa, as condições da fé inabalável, a parábola da figueira santa, as instruções dos espíritos que vão tratar a fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé divina e a fé humana. São os tópicos aí lá descritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa parábola trata da importância da fé com obras e também das pessoas que possuem algum entendimento espiritual, mas são incapazes de produzir frutos, isto é, exemplificarem e pregar o que pregam. Então, nós temos que dar exemplos daquilo que nós pregamos. Diz a parábola o seguinte: quando saíram de Betânia, espera um pouquinho que atualizou meu computador aqui bem na frente. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figo. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus, digo vós, em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá. Verá que, com efeito, acontece. Em suas abordagens, Jesus utilizava sempre o recurso da alegoria para transmitir os seus ensinamentos moral e também para alertarmos da vida futura. Isso era comum para Jesus. E naquela época, e também muito antes da época de Jesus, o que tinha como tradição? A tradição era transmitir, porque as pessoas não estudavam, não tinha papel, como que eles aprendiam? Aprendiam com exemplos, com gestos, com entonações de voz, né? Às vezes com mímicas. Esses eram os ensinamentos muito antes de Jesus. E Jesus, utilizando a tradição daquela época, daqueles que vieram antes dele, ele resolve utilizar-se desse gesto, dessa entonação para transmitir esse ensinamento através dessa parábola da figueira estéril. Isto porque lá, olha lá, os profetas, a gente tem vários exemplos. Os profetas e os rabinos, aquela época, tinham uma maneira muito peculiar para transmitir os seus ensinamentos. Então, através de as suas atitudes, muitas vezes eram expressadas por mímicas, que eram naquela época, no Antigo Testamento, chamadas as parábolas de ação ou parábolas simbólicas, tudo com o objetivo principal aí para transmitir os ensinamentos.
Essas parábolas de ação ou ação simbólica são muito encontradas no Velho Testamento, porque elas vieram que antecederam Jesus, né? E elas são encontradas, por exemplo, em Jeremias, no seu capítulo 19, que ele compra uma bilha. O que é bilha? Bilha é aquele vaso de barro que tem um gargalo fino, né? Estreito, onde eles carregavam água, leite, vinho. E Jeremias vai ao centro de Jerusalém e quebra todo esse vaso. E todas as pessoas ficam observando as atitudes dos profetas. Por quê? Porque sabiam que na época eles exemplificavam, mimificavam, eles faziam mímicas daqueles ensinamentos para que as pessoas pudessem conhecer. Mas depois daquela encenação toda, as pessoas prestavam atenção nos profetas e daí sim vinha o ensinamento. E só depois, né, que ele quebrou o vaso, que veio toda essa explicação, que o que ele quis transmitir ali? Ele transmitiu que o povo estava perdendo a sua religiosidade através das idolatrias pelos vasos, né, pelas coisas. E haviam consequências negativas, os vasos quebrados para aquele povo, né? Outra parábola de ação também, nós podemos identificar quando Ezequiel, que chega ao centro de Jerusalém, ele começa a brincar bem no centro, onde estava todo mundo reunido, brincar com cavalos, fazendo guerrinhas com cavalos, né? E qual que é o ensinamento que eles vieram trazer? Eles queriam transmitir que o exílio estava por acontecer em Israel. Outro exemplo também de parábola de ação, nós podemos identificar em Isaías, que ele ficou nu em Israel, dando voltas na capital de Jerusalém, para demonstrar que aquele povo, se ele ficasse dando voltas, caminhos tortuosos, eles seriam humilhados perante aqueles que estavam por vir. Então, que os profetas daquelas épocas, eles passavam os ensinamentos através de parábolas de ação. Veio Jesus e trouxe essas parábolas para nós, contadas, como histórias contadas. Mas Jesus, nesta parábola, ele usa essa parábola de ação para trazer esse exemplo para nós. Então é importante ser falado que os profetas naquela época, o que eles eram? Eles eram médiums. Eles recebiam as inspirações naquela época já de Jesus, para que eles eram intuídos para ter algumas atitudes, trazerem essas mímicas e trazer as informações para aquele povo. Então era uma forma de ensinamento. E nesse caso aqui, Jesus passa essa informação da mesma forma com que era passado pelos profetas naquela época, Então, Jesus utilizou essa tradição, né? Utilizou essa parábola de ação, né? Da mesma forma que aqueles profetas que antes vieram, né? Para dirigir-se àquela figueira que estava cheia de folhas. E ele vai à procura de algo. A parábola fala assim que Jesus se dirigiu àquela figueira à procura de algo, não de figos. A data que Jesus encontrou essa figueira era certamente o mês de abril, quando se aproximava a Páscoa. Ocorreu quando Jesus ele voltava de Betânia para Jerusalém. Sabe aquela entrada triunfal que Jesus volta para Jerusalém e o povo recebe num domingo, que a Igreja Católica fala o domingo de Ramos, né? E o povo todo recebe aclamando. Por quê? Porque foi um fato que ocorreu logo depois daquela ressuscitação de Lázaro. Então, Jesus já estava sendo conhecido, todo mundo vem aclamar. Então, era um domingo e ele chega de Betânia para Jerusalém. É importante falar que essa figueira, para dar frutos, então a figueira, para ela dar frutos, primeiro, ela dá suas bêberas, né? Que são as premissas dos figos, aquelas, como se fossem umas flores, folhagem, umas flores, né? E
bêbaras, bem pequenininha de figo, né? Ali que vai dar o figo. Depois ela dá, a árvore solta folhas, e quando ela está cheia de folhas, ela finalmente ela dá o fruto. Aí vem junto com as folhagens o fruto. Contudo, o que é importante também falar é que abril o figo apenas, a figueira apenas florescia e só daria frutos em junho. Isto após a folhagem completa daquela árvore que daria frutos. Então, Jesus foi atrás daquela figueira, procurando algo, mas sabia que naquela figueira, naquela época, não teria frutos. Mas Jesus encontra essa figueira, então, já cheia de folhas, repleta de folhas. Por quê? Ela era uma figueira adiantada em relação às outras figueiras. É uma árvore temporã, porque ela já se encontrava com a roupagem de folhagem completa. Então ele deduziu que certamente haveria algo naquela árvore, algum fruto naquela árvore. Essa figueira, ela se destacava diante das demais figueiras da época, porque ao invés de apenas bêberas, né, apenas o início daqueles figos, ela já se encontrava com a folhagem e devido já estar repleta de folhas, ela deveria dar frutos. Porém, naquela árvore não havia frutos. Assim, Jesus, utilizando a tradição da época, em que os profetas utilizavam gestos, entonações e mímicas, ele diz que ninguém coma de ti fruto algum. Então, utilizando aquela entonação, e seus discípulos ouviram-no dizer isso, e quando no dia seguinte passaram por aquela figueira novamente, perceberam que a árvore havia secado. Portanto, Jesus, utilizando daquele gesto, daquela entonação, tentou transmitir ensinamentos aos profetas que ali estavam com ele, mas também para todos nós, até hoje, porque aquela parábola ela é transmitida ao longo dos anos. Ela foi transmitida aos profetas naquela época, aos hebreus naquela época, mas ela é ainda utilizada por nós mesmo hoje. Então, detalhes importantes que devem ser destacados nessa parábola, né, que nos chamam a atenção. Conta-se logo no início da parábola que Jesus teve fome, né? Voltando de Betânia, ele teve fome. Mas que fome é essa de Jesus? Que fome é essa de Jesus? Fome de comida? Né? Estava com fome mesmo? Né? Jesus vai à figueira procurar algo. E em nenhum momento os discípulos relatam que ele gostaria de encontrar figos naquela figueira. Mesmo porque a parábola já diz que nem era a época de figos. Aparentemente, Jesus resgata naquele momento aquela tradição de um Deus punitivo, quando ele ameaça aquela árvore, tornando-a seca. Será que é isso mesmo? Será que Jesus volta aquele questionamento daquele Deus punitivo, que vai e seca aquela árvore até a raiz, porque ela não dá frutos? E que fé é essa que Jesus fala que move montanhas? São pontos que nós devemos levantar no estudo dessa parábola de hoje. Então, primeiro nós vamos tratar das simbologias descritas na parábola. Que fome é essa? A fome. Que fome é essa que Jesus vai à procura de ser saciado naquela figueira? Que fome é essa? Relata a parábola que Jesus e seus discípulos voltavam de Betânia. Isso daí era uma coisa que já estava lá, que eles estavam voltando de Betânia. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. 3 quilômetros, pertinho. E Jesus, quando ele ia para Betânia, ele se hospedava na casa de Maria, de Lázaro, de Marta. Então, eles jamais deixariam que Jesus saísse da casa deles sem comer nada.
com fome. Porque 3 quilômetros atrás, se ele tivesse comido na casa de Marta, Lázaro e Maria, 3 quilômetros depois, ele não estaria com fome. Então, que fome era essa que Jesus pretendia saciar, já que não era fome de comida propriamente dito? Isso a gente sabe. Então, simbolicamente, essa fome era algo a mais. Mesmo porque relata a parábola que Jesus procurava por algo. E em pesquisa, nós vamos atrás. Que fome é essa que era a fome de Jesus, que não era alimento, então? Em pesquisa, a gente encontrou aqui que lá em João, capítulo 4, versículo de 30 a 34, mas a resposta está lá no versículo 34 mesmo desse capítulo, esse fato, né, ocorre quando Jesus está conversando com a samaritana. Então, a resposta sobre o que é fome para Jesus, o que é fome, está lá nesse capítulo. E Jesus está lá conversando com a samaritana e os discípulos saem atrás de comida, porque eles estavam ali procurando e Jesus fica conversando com a samaritana. E quando ele volta, os discípulos voltam e falam, mestre, come. Mas ele diz, tem um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntam um para o outro assim, alguém teria trazido comida para ele, né? O que comer para ele, né? Fica sem saber o que aconteceu. E Jesus diz, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então, olha o alimento, olha a fome que Jesus tinha. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Portanto, a fome de Jesus é a obra divina. Jesus não procurava figo propriamente dito naquela figueira, mas o que ele buscava era a realização da obra divina. Ora, ele já havia passado os ensinamentos para os discípulos, né? E ele estava aguardando que esses discípulos dessem frutos, assim como o povo hebreu já havia tido ensinamentos, eles já tinham ensinamento, já tinham conhecimento da obra divina. Agora eles tinham que dar frutos. E Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, esclarece que esta figueira é símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Simboliza também todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, não o são. Portanto, o fruto aí procurado por Jesus é a realização da obra divina. Ele já havia passado o conhecimento sobre o que seria a sua obra. Aí bastaria aquele povo daquela época que sempre o seguia e também os seus discípulos aplicar aquilo que ele já havia ensinado. E Emmanuel trata do fruto, ou o que vem a ser o fruto, em vários dos seus textos. Eu encontrei em Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva. E lá por exemplo, no livro Fonte Viva, eu encontrei 2 trechos, inclusive. No capítulo 7, né, Emmanuel descreve o seguinte: árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de atitudes ou expressões individuais percebidas e apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecerei, diz o mestre. E no capítulo 18, Emmanuel também descreve sobre o que vem a ser esse fruto. Não só de flores, mas também de frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa.
Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Diz o mestre: nem só de pão viverá o homem. Então, nós achamos vários textos que trata do que vem a ser a isso, a ser esse fruto, né? A ser essa fome que Jesus fala. E no Sermão da Montanha também tem um trecho que fala: felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A fome aí que Jesus falava é o conhecimento da verdade. Ele tem fome para ser saciado da verdade, mas ele tem que dar o que comer, né? Ele tem que frutificar. A árvore aí, em vários textos bíblicos, a gente tem a representação da árvore. Quando a gente fala da parábola da semente, tem vários textos bíblicos que falam da árvore. O que é a árvore? Aí, a árvore é a representação da pessoa em sua individualidade. Lembra quando a gente falava da parábola da semente? Era a pessoa em si, o que ela podia dar de frutos, né? O que a semente daria de frutos, né? A mesma coisa em vários textos. A árvore aí, a figueira, é a representação da pessoa e sua individualidade, né? Mas essa árvore aqui, ela também estava representando uma nação, né? Jesus não estava falando só para os discípulos ali em sua individualidade, mas também para uma nação, né? Através do Salmo 1, né? A gente pode identificar que nação era essa, né? Fala assim: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os encarnecedores. Felizes aqueles que se comprazem no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como uma árvore plantada às margens da água corrente, dá fruto na época própria, suas folhagens não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Por todos esses ensinamentos, nós podemos perceber e aprender que a fome que Jesus gostaria de saciar perante aquela figueira não era uma fome para a manutenção do seu corpo físico, mas sim a fome para a realização da obra divina, cuja obra era realizar através do amor a Deus, do amor ao próximo como a si mesmo. E é importante falar aqui da transformação das bêberas, né? Daqueles início do fruto do figo, que reflete o nosso processo evolutivo, né? Porém, não se pode, porque nós não podemos aqui passar de bêberas a frutos sem passar pelas folhagens. Então, ele quis dizer o nosso processo evolutivo. Nós não podemos aqui desmerecer as folhagens, que é nosso conhecimento. O problema é quando a gente fica apenas na informação, sem avançar para a próxima fase, sem dar os frutos desejados por Jesus aqui. Existem estágios evolutivos, mas a gente já estudou, já tem condições de aprender a apresentar um resultado, né? Mas às vezes a gente não apresenta o resultado esperado. Nós nos tornamos figueiras estéreis porque não damos frutos sobre os nossos aprendizados, tudo aquilo que nós aprendemos. E para nós nos tornarmos figueiras férteis, né? Às vezes a gente pensa que nós precisamos fazer algo muito espetacular na seara do Senhor. Às vezes a gente fica aguardando o momento certo para que a gente possa agir. Mas Deus nos dá a oportunidade diária para que nós possamos agir. Então, nós não devemos aguardar grandes oportunidades para demonstrar nosso aprendizado. O convívio diário com as pessoas da nossa família, um colega de trabalho, as pessoas que cruzam o nosso dia a dia aqui, já é uma forma de nós apresentarmos o nosso fruto. Então, não esperemos nunca grandes obras, grandes eventos, grandes acontecimentos para que nós possamos começar a dar os nossos frutos daquilo que nós estamos aprendendo aqui nesse domingo.
E quem é a figueira aí? Vamos falar um pouquinho da figueira. Quem que é essa figueira que Jesus traz aqui nessa encenação, dessa parábola de ação que Jesus nos traz? A figueira, como nós podemos, eu já havia falado, né? Pode ser o homem, a pessoa, individualmente, né? Somos nós compelidos a demonstrar nossos frutos, mas também é a nação. Quem Jesus queria demonstrar aquele ensinamento? No caso, lá naquela época, ao povo de Israel. Jesus direciona naquele momento a parábola para aquele povo hebreu. Porque eles já tinham conhecimento. E aí não aplicavam aquele ensinamento que eles já haviam aprendido. E no capítulo 7, no livro A Caminho da Luz, é descrito sobre o povo hebreu especificamente. O povo de Israel era a raça mais forte, eles tinham certeza na existência de Deus, mas eles também eram um povo muito orgulhoso, pretensioso, muito embora eles já soubessem tudo, né? Soubessem muito sobre as coisas de Deus, eles eram vaidosos, orgulhosos, exclusivistas e não aplicavam nada daquilo que eles sabiam em favor do povo. Então, o povo daquela época, os hebreus, eram os que mais sabiam, mas também eram aqueles que mais necessitavam em matéria espiritual. A confirmação disso, dessa informação que eu estou trazendo para vocês, nós podemos encontrar lá em Oséias, no Velho Testamento, no capítulo 9, o versículo 10, quando é dito assim: achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como uma fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Olha só que sério que fala aqui. Eles eram a fruta temporã, eles tinham mais conhecimento, eles vieram aqui para passar a informação daquele Deus único, sobre a obra divina, o que era para aquele povo. Só que eles eram orgulhosos, eles eram exclusivistas, só tinham aquilo para eles. E Oséias fala isso nesse texto bíblico. A figueira aí, então, que Jesus quis trazer, é aquele movimento israelita que já tinha bagagem de conhecimento, e Oséias questiona se esse povo estava realmente produzindo os frutos pelos quais eles foram incumbidos, pois Israel tinha o conhecimento da fé, e eles tinham o dever de conduzir aquele povo da fé, para a fé, mas eles não fizeram. Dessa forma, de fato, naquela parábola, Jesus estava falando ao povo hebreu, pois Israel recebeu essa missão, que era frutificar para as outras nações, né? Para as outras nações, não só a deles, mas eles também não fizeram. Eles se fecharam no orgulho e ficaram apenas nas aparências, assim como aquela figueira cheia de folhas, mas que não dava frutos. Então, Jesus quis deixar nessa parábola, essa parábola marcada a necessidade da frutificação de todas as nações e a cada um de forma individualmente. É isso que Jesus quis deixar esse ensinamento. Olha, nós precisamos frutificar, não só individualmente, mas a nação como um todo. A gente precisa pensar no todo também, né? E para nós lembrarmos dessa parábola, os Espíritos nos traz novamente esse ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo e traz, inclusive, explicações dessa figueira estéril, onde Kardec nos esclarece que a figueira seca, quem são as figueiras secas? A Kardec nos esclarece. São os oradores que têm um brilho de solidez, suas palavras têm um verniz superficial, pois agrada apenas os ouvidos, né?
mas não encontram nada em seus corações. Aqueles oradores que falam bonito, lindo, mas dentro do coração dele não tem nada. Kardec também estende o seu conhecimento aos médiuns, aqueles que têm uma tarefa espiritual aos seus irmãos, através de mensagens de consolo espiritual, esclarecimento, mas esses médios não frutificam, são apenas uma capa vistosa, não aproveitam os seus dons para os fins pelos quais eles vieram. Kardec ainda estende seus comentários aos domínios filosóficos, que são sistemas, as doutrinas, as religiões que não geram frutos para a humanidade. E descrevem que todos eles, né, sejam os domínios filosóficos, os médiuns que têm esse domínio, esse dom e esses oradores, que eles serão secados, pois todos esses sejam sistemas ou pessoas que sejam oradores, médios, eles deverão produzir frutos, porque senão eles serão extirpados, né? E aí a gente vai ver ainda mais para frente o que é essa extirpação, esse secar que Jesus fala, né? E na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se o progresso moral ele acompanha o intelectual. E ele esclarece que eles andam quase juntos, sim, né? Mas o intelectual, o moral, ele vem um pouquinho depois, né? Todavia, o conhecimento, né, o intelectual, não é um índice nenhum de elevação moral, né? Porque senão a gente não via lá nas zonas umbralinas espíritos tão inteligentes naquele mundo, né? Então, o progresso moral acompanha o intelectual, mas não é regra. O conhecimento em si não eleva a alma, mas o conhecimento só se torna efetivo quando ele produz frutos. Quais são esses frutos? As nossas virtudes que a gente vai transmitindo para as outras pessoas. Então, se a pessoa se estaciona e ela não produz frutos conforme ela deveria produzir, vem os processos dolorosos para ajuda do processo espiritual daquele ser. Então, a chave para se ter um verdadeiro conhecimento aí é a humildade e não o conhecimento intelectual. Porque para entender o evangelho, a gente tem que abrir a porta do sentimento, do coração, e não as portas apenas do conhecimento intelectual. Pois não basta a gente ficar aqui estudando, debruçado. Nós precisamos sentir os valores que são transmitidos naqueles ensinamentos. Então, toda vez que a gente se debruça para estudar o evangelho, para estar aqui, a gente não deve tratar aquilo com uma superficialidade, né? A gente tem que tentar mudar o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa forma de agir perante o próximo. E é isso que a gente está aprendendo aqui todo domingo, é isso que a gente sempre fala, que a gente tem que mudar o nosso sentimento, nossa maneira, não só de pensar, mas de agir. Assim, a pessoa não aprende pelos métodos intelectuais. Se ela não aprende pelos métodos intelectuais da humildade, né, abrindo seu coração para o conhecimento do evangelho, a pessoa vai passar, então, para o processo doloroso do corte, de secagem da figueira. Por isso que Jesus diz que tem que secar a figueira até a raiz. Mas, mesmo assim, esse fato tem um propósito de aprendizado, que ocorre através da lei de destruição, que é uma das leis divinas, que nada mais é do que a transformação com o objetivo de renovar, de aprimorar os seus seres. Por isso, o que morreu foi na figueira foi a matéria, para que ela pudesse ser renovada. Num contexto daquela época, Jesus exemplificou na parábola que aquele que para produzir resultado deve ser destruído para ser transformado e renovado. Portanto, quando nós nos afastamos da lei divina, nós não perdemos a fonte viva.
né? Quando a gente se afasta da lei divina, nós perdemos a fonte viva e vem daí aquele processo de recondução do ser pela lei da destruição, renovando esse ser. Uma frase muito conhecida que é falada que é dito lá no apóstolo Tiago: a fé sem obras é morta. Por que fala isso? Porque realmente não produz frutos. A nossa fé só é viva se nós frutificarmos. Então, nós devemos meditar o que nós temos feito com o nosso conhecimento, pois nós aqui espíritas, nós adquirimos muito conhecimento espiritual, nós temos muitas informações, principalmente do mundo espiritual. E eu lhe pergunto agora, como isso tem sido aplicado por nós? Nós estamos aqui estudando toda semana, aula online, domingo e tal. O que nós estamos aplicando? Como nós estamos aplicando esse conhecimento? Não precisa ser em grandes obras, né? Nosso dia a dia, nosso trato com o nosso familiar, nosso colega de trabalho, pessoas que a gente acaba cruzando aí no dia a dia. Como que nós estamos aplicando isso daí? Como nós estamos frutificando? E que fé é essa que Jesus fala? A fé que move montanha? É aquela pelo qual nós devemos acreditar. Tudo aquilo que nós acreditarmos firmemente irá se realizar, se concretizar. Por que Jesus fala que aquela fé você transporta montanhas aí? O que Jesus quis dizer? Que fé é essa? Essa fé, até lá no final do Salmo primeiro, né, fala: ele é como uma árvore plantada na margem das águas correntes. Quer dizer, a árvore plantada nas águas, ela tem tudo aquela árvore para que ela precisa se desenvolver. Dá frutos na época própria, sua roupagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Tudo que você empreende prospera. Se você não acredita que tudo o que deseja é possível, se você não acredita, isso não vai acontecer. Então você tem que ter fé, você tem que acreditar que você pode tudo. Porque o Salmo primeiro nos revela que tudo que se empreende prospera. Deixa eu ver até meu tempo aqui, porque eu vou fazer um comentário que eu estava comentando agora no começo com o Adriano. Lá no final do capítulo 19, que é o que a gente está comentando aqui, fala sobre a fé divina e a fé humana, né? E lá eu até estava comentando com o Adriano que é muito, muito, muito tem a ver com o livro O Segredo. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, assistir o filme, o documentário, tudo sobre o livro O Segredo. E é realmente isso daqui. É o que é ter fé. Fé é acreditar em algo ou alguém. Aqui está dizendo no Salmo 1, aquilo que você acreditar vai prosperar. Só que você tem que empreender que vai prosperar. Jesus aqui é como se fosse o nosso jardineiro. Ele nos dá tudo, dá a água, a terra, nós somos semeados, nós somos adubados, ele dá tudo aquilo que a gente precisa, mas a frutificação vai depender de cada um de nós. Jesus continua procurando os figos nas figueiras, que somos nós. Pois quando ele diz assim, que todas as vezes que derem aos pequeninos, vocês estarão dando a mim mesmo, ele está procurando frutos. Então, toda vez que a gente ajuda alguém na rua, ajuda o próximo, nós estamos produzindo frutos. Frutos que Jesus procura até hoje, nessa figueira. E nós espíritas conhecemos o Evangelho e já temos as nossas folhas. Nós estamos num estágio de adiantamento em relação a conhecimento, a ensinamento. Portanto, todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de ajudar, que nós pensemos que são oportunidades dadas por Ele, por Deus,
para que sempre nos pergunta: tem figo aí para nos dar? E eu digo a vocês: crede em vocês, crede em suas possibilidades e potencialidades, que tudo se transforma em favor do bem maior, do bem comum. Isso é ter fé, é fé que move montanhas, que Jesus está dizendo aqui para todos nós. Que nós possamos ter essa fé viva dentro de nós, que nós possamos frutificar tudo aquilo que nós aprendemos. E que Jesus nos abençoe nesse dia. Muito obrigada. Vamos aos questionamentos, Adriano, se houver. Sim. Então, quem quiser fazer algum comentário, por favor, fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha, pode escrever lá no chat. Nós temos 16 minutos para a gente poder conversar sobre a parábola. Mas se ninguém for fazer um questionamento, eu posso falar um pouquinho da questão do livro Segredo? Porque, muito embora não seja o Evangelho, ele realmente ele está no final. Diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé ela não é divina, ela foi trazida por Jesus, para que Jesus trouxe essa fé para que nós pudéssemos acreditar em nós mesmos. E aí, quando você acredita naquilo, há um magnetismo todo que se transforma, né? E que faz valer aquilo, que faz acontecer aquilo, mas sempre em favor do bem. A gente tem que pensar que não é porque eu desejo tudo aquilo, né? E ele até fala lá, se você deseja uma empresa, você vai conseguir. O espírito fala naquele. Se você deseja e empreende naquela finalidade, você vai conseguir. E por isso que eu falo que tem muita semelhança com esse livro O Segredo, entendeu? E ele fala, basta você ter fé. Então, fé é algo divino? Não, fé é aquilo que Jesus nos trouxe, mas é algo que já existia, é da lei natural. Então, acho que para a gente ter fé, a gente acreditar em nós mesmos, acreditar que nós podemos ser o diferencial, mas sempre a gente tem que acreditar que o que tem esse magnetismo todo na lei divina é para que a gente atinja um bem comum. Nós não podemos mover montanhas aqui para fazer o mal. Não sei se eu fui clara, essa parte que os espíritos falam. Esse livro que você fala do Segredo, quem que é o autor? Eu não vou lembrar agora, é um autor americano. A Júlia tem o livro aqui, porque ele é bem conhecido, mas procura no Netflix, tem o filme também. Tem o filme e tem o documentário. É bem bacana. E depois leia essa parte aqui, que vocês vão ver que tem muito a ver. E quando fala lá aquela parte que fala também quando fala também da instrução dos espíritos, que fala a fé, a mãe da esperança e a caridade. Então, lendo a partir das instruções dos espíritos ali, tem muita semelhança com esse livro. Eu achei bacana, porque quando eu estava estudando, eu chamei a Júlia, porque ela está lendo, né? Então, e ela já tinha lido outras coisas, já tinha visto documentário, filme, e daí a gente pegou e começou a debater sobre o assunto, como que tem muito a ver, né, com aquilo que ela estava lendo, e realmente aqui está muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a fé divina e a fé humana, que você pode, né? E é essa fé que transporta a montanha que Jesus quis passar naquela época lá para gente. Para a gente, para o povo hebreu, para os discípulos. É importante a gente
junto com, você falou que você estudou junto com a sua filha, né? É importante os nossos filhos saberem que o Espiritismo não é o único caminho que nos leva à verdadeira felicidade, né? À verdadeira paz. É um caminho que conta com essas informações trazidas pelos espíritos, né, que nos desvendam o mundo espiritual, as relações, né, do mundo material com o mundo espiritual, coisas que as outras religiões ainda não, algumas nem aceitam, né, essas questões. Então, acho que começa por aí. É importante os nossos filhos saberem que o caminho do espiritismo não é o único. Tanto é que Kardec colocou para a gente que o único caminho é que fora da caridade não há salvação. Então, é importante, né, que nem você está falando, Cléo, que em outras fontes a gente vai encontrar também informações importantes a respeito dessa aproximação nossa com o Criador. E é importante que a gente faça, então, essas reflexões com a ótica da doutrina espírita, né? Com a clareza, né? Com a objetividade, a simplicidade da doutrina. Isso é muito bom, porque hoje em dia o que se questiona muito entre os jovens é essa questão do, do fanatismo, né? Do crer sem... É esse que é o diferencial, né, Olívio? Isso, então... Ah, tá. Como que é o nome do autor? Honda Brini, é bem escrito, rabiscado assim, mas é um livro bem conhecido. Mas o que eu acho importante é, lógico, esse livro não traz a paz que o Espiritismo prega, tá? O que ele traz é um dos conceitos que prega o Espiritismo, que é a fé, né? Essa fé inabalável, você acreditar em alguém, que esse alguém pode ser você ou algo, entendeu? É isso que traz. O que eu fiz foi um aporte falando, olha, isso aqui também fala um pouquinho disso daqui, entendeu? E isso aqui está dentro do nosso estudo, que é essa fé que Jesus nos trouxe naquela época, essa informação que ele questiona os discípulos que falam que eles são de pouca fé, porque ele não cura aquele menino que cai no fogo, né, que fala que estava tomado por demônios, né, ele questiona a questão da fé, o que é aquilo, e tanto é que quando ele faz as curas, né, ele fala assim que aquele sentimento tem que vir do coração, né? Que tem que vir do coração, a pessoa acreditar que ele tem aquele potencial. Isso é a fé que move montanhas. Às vezes a gente acredita duvidando da gente, né? Fala, será que é isso? Meu, eu acredito, mas lá no fundinho, no coração da gente, a gente está duvidando se aquilo é possível mesmo, né? O Espiritismo nos traz algo mais concreto, mais real, eu digo, mais palpável do que das outras religiões. E por isso que a gente diz que a gente está um plus a mais nesse conhecimento. A gente tem conhecimento dos espíritos, como é o outro lado, e que existe o outro lado. Então, a gente tem que aproveitar esse conhecimento que nós temos e falar, opa, eu tenho que me despertar aqui, agora, né? E fazer o meu melhor. Eu estou aqui para o meu progresso individual. E o meu progresso individual repercute na minha nação. O Donizete Pinheiro estuda a fé como uma das virtudes, né, que compõem o amor, né, o sentimento do amor. Então, isso é muito importante nessa parábola, né, que você estudou agora, da figueira estéril. A fé vai fazer uma diferença muito grande, porque, assim, de uma maneira bem simples, o que o Espiritismo nos ensina
é que a fé é um sentimento, né, uma virtude que você vem, nós, né, vimos conquistando ela, aumentando esse sentimento com base, inclusive, na inteligência, começando a entender tudo sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Através das reencarnações, a gente vai aumentando esse sentimento e ele não vai ficando. Aí entra na questão da parábola, né? Ele não fica só no sentimento, só no desejo, só na vontade. Aí ele se complementa na ação, né? Por isso que ele fala da figueira estéril, quer dizer, não adianta você ter o sentimento e não agir, e não ser útil, não fazer a caridade, não produzir frutos aonde você vive. E isso é uma consequência de tudo aquilo que a gente conquista através das reencarnações. A Fernanda levantou a mão, por favor. Olha, tem uma frase que atribui a Santo Agostinho, eu não sei de onde é a fonte, assim, não conferi, mas eu vejo sempre assim, ó, ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. Ou seja, eu não vejo, eu não palpo, mas eu acredito. E eu acreditando, acontece e os frutos sempre vêm. Acho essa parte isso aí muito que exprime o que seria a fé, que é acreditar naquilo que a gente não tem, às vezes, a sensibilidade, o poder de ver, porque é algo que não se vê, é uma energia que se lida, né? Mas que você acreditando, você consegue vários resultados em que você poderá ver e crer e, né? E saber que realmente está ali, que isso é possível. Inclusive, eu até admiro, eu sempre falo assim que eu admiro bastante, assim, quem não é médium, né? Quem não é médium e acreditar em todos aqueles fenômenos mediúnicos, eu digo isso assim, porque eu fui desenvolvendo aos poucos, né? Eu falo assim, é o crer sem ver literalmente, né? Eu vejo algumas pessoas falando numa convicção e não são médiums, e não vivenciam aquilo. Eu falo assim, é aquilo, isso é uma fé mesmo, né? Exatamente aquilo, porque é diferente você sentir tudo aquilo e falar, opa, isso não é meu mesmo, né? Você falar por outra pessoa de assuntos que não tem nada a ver, aí você está mais concreto, é mais fácil a gente acreditar. Mas quando você não vê, né? Você não sente como as pessoas que não são médios, eu acho que é assim, é essa fé inabalável aí, essa fé não digo fé cega, né? Não é cega aí nesse sentido, mas no sentido que que ela acredita mesmo sem ver. É a fé raciocinada, como nos ensinou Kardec, né? O próprio Kardec, pelo menos a gente tem informação de que ele não era médium ostensivo, né? Então, você pensar na ideia, você meditar sobre ela e você chegar à conclusão de que aquilo é o mais racional possível, só pode ser daquela forma, então você acredita que aquilo seja exatamente como Verdadeiro. você... Verdadeiro, exatamente. E o Espiritismo nos ensina que isso é natural, né? Como você colocou. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai desenvolvendo a inteligência, porque a inteligência é a base da fé, porque você precisa pensar, raciocinar, entender e compreender como aquilo funciona, e aí você acredita. Eu sempre coloco muito trazendo a matemática, né? Quando alguém fala para você assim, 2 mais 2 é igual a 4. Você, através da inteligência, consegue provar que 2 mais 2 é igual a 4. Ninguém vai tirar isso de você mais. Isso é uma fé. Isso é fé.
Ó, eu provo. Ó, 1 mais 2 mais 2 é igual a 4. Você tira a prova de todas as formas. A fé é isso. Mesmo que você não tenha estudado qualquer escola nesta vida, mesmo que você não tenha adquirido nenhum conhecimento das ciências nesta vida, você traz isso no espírito, na alma. E isso vai dar. Às vezes você vê pessoas que não têm nenhum estudo e que demonstram uma fé tão firme, tão forte, e se submetem a certas situações que, se fôssemos nós, a gente não conseguiria, porque tem fé, porque já viveram, já conquistaram isso em outras vidas. E o que eu queria dizer, só complementando, é que à medida que você vai evoluindo e vai aumentando esse sentimento da fé, você vai aumentando todas as outras virtudes, a lei de Deus, ela estabelece que a cada movimento seu em direção ao progresso, você conhece mais as leis, não só as leis morais, mas as leis que regem também a matéria, os fluidos, e nós adquirimos cada vez mais força em relação a essas leis e a esses fluidos, que nós passamos então a dominá-los, e dominando, né, essa força que começa na inteligência, passa pelo moral, e depois a gente tem essa força magnética que Jesus então utilizava enquanto esteve na Terra, ele conhecer todas as leis, dominar as forças e ter uma força magnética de poder curar é aquilo que a gente ainda não conhece, né? Certas situações que algumas pessoas já estavam em condições de obter a cura. E ele fazia. Então, essa força de mover montanhas é uma situação natural de conquista íntima de cada um. E é uma força íntima, né? Por isso que o sentimento da fé é uma virtude de cada um de nós. Então, é uma força que nós adquirimos porque conhecemos as leis, entendemos, compreendemos, e através da moral a gente consegue dominá-las e fazer o bem sempre onde quer que a gente esteja. E só finalizando, né, a questão da passagem da Cleo aí da figueira estéril, é que quanto mais a gente então se aproxima dessa compreensão das leis e da prática delas, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então aí eu preciso fazer, aí não tem sentido eu ter todo esse conhecimento, ter todo esse sentimento e não fazer nada. E aí eu serei cobrado na medida da minha capacidade. E aí ela falou muito bem, né? Falou do povo de Israel, né? Dos hebreus, que já detinham muito conhecimento em relação às outras raças, e por conta dos vícios, né, ficavam patinando. E aí nós temos como consequência, um povo ele pode se extinguir, ele pode acabar. Né? A raça vai... os povos que dominaram a humanidade, ó, quais deles estão aí ainda? Agora, o ser humano, a individualidade, como que acontece? A lei de causa e efeito. Se eu não fizer aquilo que eu já detenho conhecimento para fazer e capacidade, a lei de causa e efeito vai me trazer o retorno sempre. E aí, a hora que eu cansar de sofrer, aí eu vou começar a colocar em prática. O nosso tempo está esgotado, são 11 horas e 2 minutos. Eu quero agradecer a Cleo por todo o seu esforço em compartilhar com a gente também esses estudos da parábola, tá, Cleo? Muito obrigado. Eu que agradeço, Adriano.